E aí, bacanas, tudo bem com vocês? Meu nome é Isa e depois de muito tempo estamos começando um vídeo aqui neste canal, que é um mergulho nessa história. Então, vamos mergulhar nessa história comigo? Hoje eu vou contar sobre o surgimento de uma das matérias que o povo tem mais ódio. E eu não tô falando da física, tá, gente? Eu tô falando da filosofia. A filosofia, ela não tem uma ideia de surgimento, como pode dizer, uma razão real, né? Não uma razão real, não tem algo correto de como que ela surgiu, tipo, não se sabe realmente como ela existiu. Então tem várias teorias. A primeira teoria é que ela se contrapõe à ideia que é a do mito. O mito, ele era uma forma de expressar e conhecer a realidade. Muitas vezes ela era fantasiada com a ideia dos deuses e os seres fantásticos que tudo tinha, ou seja, as mitologias. E ela usava uma linguagem alegórica e uma linguagem metafórica. Muitas pessoal acredita que a filosofia surge no século V a.C. para contradizer, né, a ideia do mito, né, esse rompimento que é do pensamento mitológico. Então ela surge como uma manifestação original da forma de conhecer o mundo, porque antes era mitologia, mitologia é dizer verdade, você não podia questionar porque era mitologia. E aí nós temos a segunda teoria sobre o surgimento da filosofia, que é como um desenvolvimento contínuo desse pensamento mitológico, né? Ela surge como um mito, como um caráter fantasioso. Então ela vai ganhando uma linguagem mais clara, mais objetiva e menos religiosa. E é assim que surge a filosofia. Ela é um caráter lógico, uma forma racional de conhecer a realidade. A filosofia, ela se questiona muito se o universo poderia ser controlado por entidades tão inconsistentes em seus sentidos e ações como o próprio homem. Ela dá a origem de tudo, que deve ser impessoal e lógica, estável e compreensível. E a linguagem deve ser a busca da origem. Então eles tinham base nas 4 perguntas que até hoje ninguém sabe a resposta correta. Primeiro, quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou e o que eu tô fazendo aqui? A filosofia, ela não responde essas perguntas. Na verdade, ela questiona essas perguntas e ela faz você trazer a sua verdade. Ela leva você a trazer uma interpretação. Então, ela te responde essa pergunta com outra pergunta, né? E se você quer saber, por exemplo, a resposta para essas perguntas, sinto lhe informar que a filosofia não vai te responder. Se você quiser alguma resposta, você vai para qualquer uma das religiões e mitologias que a gente tem nesse mundo, e elas com certeza vão saber a resposta para essas perguntas. Mas a filosofia, ela questiona essas perguntas, né? Então ela é baseada na observação e das questionamento objetivo e laico, ou seja, sem qualquer uma religião. Ela é laica. E os primeiros filósofos que surgiram foram os pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles se baseavam em algumas características, como o logos, que seria a razão. Então, encontrando o logos do universo, encontrando a razão de tudo, eu acabo encontrando o meu próprio logos, que é a minha própria argumento racional. E aí depois eles estudavam também a physis. O que é a physis? A physis, ela é a natureza, que é a força responsável pelo surgimento e transformação e até a morte dos seres. Ou seja, as forças da natureza, a natureza do meu ser. E aí depois nós temos a arqué, que é o princípio de tudo. Os pré-socráticos, eles estudavam a ontologia. O que é a ontologia? É a subsistência do ser. Ou seja, eles buscavam uma compreensão da realidade e do próprio gerador. E eles se baseavam muitas vezes na physis que compõe o arqué, a arqué. Então a physis era o princípio de tudo. Eles acreditavam que as forças da natureza eram que davam a origem para o ser, né? E então, o primeiro filósofo pré-socrático que a gente estuda, que surgiu, né, que dá essa ideia de surgimento, é Tales de Mileto, o mesmo Tales do Teorema de Tales.
E o Tales, ele surge no ano de 624 até o 546 a.C. E ele acreditava que a arque do homem vinha através da água, porque só algo que pudesse observar ou ocupar qualquer forma de existência poderia ter dado a origem das coisas, que possuem as diversas formas, até porque a água ela tem a forma sólida, líquida e a forma gasosa. E também somente algo que pudesse ser encontrado em todos esses estados é onde se encontrava que poderia ter produzido todas essas coisas. Então ele acreditava que a água era a arqué, o surgimento de tudo e do homem vinha através da água. Então ela sustentava o mundo. Depois, não muito tempo, muito mais tarde, vinha Anaximedes e Anaximandro. Anaximedes acreditava que a arqué vinha através do sopro vital, que seria a pneuma, que é o ar. Então a origem do ser vinha através do ar. Anaximandro, que era também parceiro do Anaximedes, ele acreditava que tudo aquilo que une algo, um só, o ser, que ele é algo inexplicável e é o mesmo que a gente visse, seria indescritível. Então a gente não sabe, é indescritível a origem do ser. E ele acreditava que era a Aperion. O que é Aperion? Tudo é abstração. Depois de muito tempo, mais ou menos do 535 até o 475 a.C., veio o famoso Heráclito de Éfeso. Heráclito acreditava que a água, em sua transformação do estado líquido, tem a fluidez. E ela está vinculada ao fogo. Porque se ela perde o fogo, que seria esse calor, ela fica sólida. E se ela ganha o calor, se ela ganha esse fogo, ela evapora. Então, a arqué nada mais é do que o fogo. Porque tudo aquilo que flui, que planta, né? Que é a planta ray, que é tudo flui, se transforma continuamente de forma fluida e nutrida pelo fogo. É daí que se vem a ideia da frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tudo está em constante transformação. Daí surge um cara chamado Parmênides, de Eleia. E aí ele veio logo, ele está no mesmo parâmetro que o Heráclito. E ele critica o Heráclito. Ele fala assim: a razão, ela abandona a minha physis e ela caminha para a ontologia. Então, se o princípio de tudo é a ideia, o princípio de tudo é a ideia, ou seja, algo imaterial, ou seja, algo eterno, invisível e imóvel. Então ele se opõe sempre a tudo que o Heráclito falava. Eles tinham alguma rixa, certeza. Daí, depois de um tempo, a gente vê o Pitágoras de Samos. O Pitágoras, que ele acreditava que ele propõe, né, que o princípio ele se residia através dos números. Os números são as harmonias do cosmos. Então, se havia números, poderia ser traduzido em números, ou seja, através de uma proporção ou de uma relação matemática e somatória, era o que dava a harmonia a tudo. E aí nós temos o Demócrito de Abdera. Ele era discípulo de Leucipo e ele abandonou um pouco o caráter monista da physis e incorporava a formação múltipla e plurista, a partir da existência de vários elementos responsáveis pela composição do todo. Ou seja, ele acreditava que a arqué de tudo vinha através do átomo. E o átomo, ele não era divisível. Foi aí que surgiu um pouco da ideia sobre o átomo e um pouco da química. Foi ali que começou os estudos. Pitágoras começou o estudo da matemática junto com Tales, e aí a gente vai ver a consequência de todos esses estudos. E aqui com Demócrito, ele começa um pouco para tendenciar para a química. E então ele acreditava que o átomo, ele era uma matéria invisível, finita e indivisível.
a natureza a natureza humana tinha duas formas. O corpo, que era a junção dos átomos, e a minha alma. A minha alma, na minha morte, os átomos que compõem a minha alma, eles se desfazem no cosmos. É isso aí, muito louco. E aí a gente vê algumas correntes desses pré-socráticos, né? Eu falei os principais pré-socráticos, mas também a gente tinha essas correntes, que seriam as escolas socráticas, pré-socráticas, que é a escola jônia. A escola jônica, ela acreditava que o surgimento vinha através da arqué. Então, eles buscavam as explicações para isso. Tanto é que surgiu, né? Quem que estudava nessa escola era o Tales, o Anaximandro, o Anaximétrico e o Heráclito. E aí a gente tem a escola itálica, que ficava no sul da Itália. E os seus pensadores, eles entendiam que a matemática e os números eram os elementos principais para a existência do homem. Ou seja, quem estudava nessa escola, que a gente vê destaque, era o próprio Pitágoras. E aí a gente tem a escola atomista, que era que seus pensadores desenvolviam a ideia de que a junção de vários elementos, ou seja, os átomos davam forma aos objetos. Que aqui a gente tem o Leucipo e o Demócrito. E aí a gente tem, por último, a última escola, que é a escola eleática. Essa escola, ela tinha a ideia, né, do um e do e. Uma coisa existe e ela não pode ser vista ou ela realmente existe, né? E essa escola, ela tá muito ligada à religião, na ideia de que Deus é um perfeito e não um criador. Ele é eterno e não se modifica. E aí a gente também vê uma das ideias dessa escola é que o movimento ele é uma ilusão. Os principais, né, filósofos que estão dentro da escola eleática é o Tenófares, o Parmênides e o Zenão. É isso aí. É muito confuso essa das escolas, mas é só lembrando dos principais pré-socráticos, já facilita muito a sua vida. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aí no canal e obrigado por mergulharem nessa história comigo. Tchau, gente!